Olá, eu sou a Isabela Martim Lourenço, número USP 14580081 e vou dar início ao quarto vídeo do quarto bloco de reconstituição tecidual, em que eu escolhi a lâmina número 76 para descrever hoje. Primeiramente, essa lâmina ela se trata de uma otite ulcerativa exudativa com processo de cicatrização por segunda intenção. Lembrando mais dos conceitos teóricos, que uma cicatrização de segunda intenção é caracterizada por uma cicatrização aberta de ferida extensa, que pode ou não estar contaminada, seja com um corpo estranho, com uma necrose ou algo do tipo. Nesse tipo de cicatriz de segunda intenção, existe grande perda tecidual, inflamação intensa, o tecido de granulação, que é um aspecto super importante da morfologia, e fibrose intensa também. Então, dado isso, a gente pode começar a descrição da lâmina. Primeiro, a gente pode observar qual é o corte. Então, se trata, nesse caso, de um corte de orelha externa, ou seja, do pavilhão externo de um animal. E a gente consegue perceber isso porque existem duas áreas de pele envolvendo um trecho da cartilagem. Então, aqui, aumentando um pouco e utilizando essa bolinha azul que está aparecendo na tela para explicar e apontar melhor as estruturas. Então, aqui a gente tem, nessa parte superior, uma porção da pele, embaixo, outra porção da pele, e aqui no meio a gente tem a cartilagem, perdão, a cartilagem. E a gente consegue observar pelas células mesmo características da cartilagem. Então, se trata de uma orelha externa, do pavilhão externo, né, de um animal. E, como eu falei, é uma otite ulcerativa. Então, a gente tem aqui embaixo a presença da lesão, né? Então, aqui a gente tem uma área de crosta. Então, a gente tem aqui uma crosta bem característica, bem grande, inclusive. A gente tem a ruptura da epiderme, porque aqui a gente observa praticamente só a derme, né? Só a derme. E a epiderme, em alguns pedaços, ela tá contida dentro desse tecido. Como a gente pode observar aqui, a gente consegue ver que a epiderme está adentrando e ela está formando uma hiperplasia da epiderme. Então, a gente consegue ver que as células estão bem aumentadas de tamanho, principalmente comparada com as próximas aqui do lado. Então, a gente consegue observar essa epiderme, essa hiperplasia, né, da epiderme, bem perto da lesão. Então, nas bordas da lesão, próxima à crosta, né, a crosta que eu apontei aqui embaixo, corado bem rosa forte. Entre essas células da epiderme, a gente tem bastante mitose acontecendo. É um pouco difícil visualizar aqui, porque tem muita célula de uma vez, mas a gente consegue observar mais ou menos algumas mitoses acontecendo, que são muito características do tecido reativo. E isso tá acontecendo, né? Essa epiderme, ela tá meio que isolada, invaginada dentro dessa porção da derme, justamente porque se trata de um autotrauma. Então, o animal, ele provavelmente ele tá coçando a orelha e tá causando essa lesão. Então, não tá com um processo de recuperação tão contínuo assim, né? Tá tendo uma tentativa de reparo ao mesmo tempo que continua tendo a lesão, continua tendo a inflamação, inclusive. Então, nessa área aqui da crosta, né, da casca que se formou, a gente também consegue visualizar algumas estruturas bem características desse processo. Então, aqui a gente consegue fazer a observação de várias células, muitas delas são neutrófilos. A gente consegue ver muitos neutrófilos degenerados e alguns também íntegros, segmentados, né? Aqui, por exemplo, deixa eu aumentar um pouco aqui. Por exemplo, a gente tem um neutrófilo bem segmentado, bonitinho. E a gente tem alguns bem amorfos, assim, né? Não dá pra visualizar muito bem a forma, né? Não tá muito íntegro. A gente também tem a presença de queratina. A gente tem a presença de fibrina, que é essa malha mais rosa que adere, né? Nas células. E a gente tem, então, essa formação da crosta e do exudato inflamatório, né, que formou a crosta. Então, essa parte aqui mais rosa é o exudato inflamatório que vai formando a crosta, a casca, né, da ferida. Na derme, enquanto isso, né, na pele normal, assim, a gente consegue visualizar várias estruturas também que vão compor
Em conjunto, isso aqui tudo vai compor o tecido de granulação, que é uma característica extremamente importante desse processo de cicatrização. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a camada da derme e a gente consegue observar várias coisas. A gente consegue observar fibroblastos, que são essas células mais alongadinhas, que são muito importantes, e essa quantidade de fibroblastos, né, ela diz muito sobre a fase proliferativa, né, do processo de cicatrização, porque a grande quantidade, né, de fibroblastos que a gente consegue observar, que são essas células mais achatadinhas, como eu disse, caracterizam que o tecido ele tá em fase de proliferação, ele está se proliferando, né? Ele está meio que se, entre aspas, regenerando. Então, é um indicativo muito grande do processo. A gente também tem mais neutrófilos, que estão um pouco difíceis de observar assim nesse aumento. Vou aumentar um pouquinho mais para identificar. Então, aqui a gente tem vários neutrófilos, muitos neutrófilos. Lembrando que neutrófilos são um grande indicativo de processo inflamatório, né? A gente também tem a presença de macrófagos. Aqui eu acredito que seja um macrófago. Aqui também acredito que seja outro macrófago. Aqui eu não tenho certeza se é um macrófago ou se pode ser um fibroblasto. Mas, enfim. E aqui acho que tem um macrófago muito bem característico. E a gente tem também bastante matriz extracelular, né? Esse aspecto mais rosa clarinho. E a gente também tem a presença de um aspecto muito importante, que é justamente a angiogênese, né? A formação dos novos vasos que vão constituir esse tecido. Então, isso aqui é muito importante e muito característico também. Então, esse daqui é o tecido de granulação. Ele, inclusive, olhando assim, ele parece um tecido com aspecto granuloso mesmo, justamente por essa alta quantidade de neutrófilos, da angiogênese que está acontecendo nos vasos, a presença dos macrófagos, principalmente dos fibroblastos também. E é isso. Aí, sobre o processo no geral, é um processo, né, de proliferação, só que ele está tendo reativação da lesão. Por isso que também tem a questão da inflamação, está acontecendo continuamente. Por quê? Porque a lesão ocorreu, provavelmente houve a resposta, mas está tendo uma sobreposição, né, dos acontecimentos, porque o epitélio está proliferando, a gente consegue ver as mitoses, inclusive, que eu indiquei. Ele está proliferando, mas está continuando com muitos neutrófilos, está continuando com o processo de inflamação, justamente por conta dessa lesão que provavelmente o animal está se coçando e aí está reabrindo a ferida e não consegue recuperar devidamente o tecido, né? Então, o processo de inflamação e de proliferação, né, para cicatrizar, estão provavelmente se sobrepondo e por isso que tá meio que junto, né, os dois, tanto o processo de inflamação quanto o de cicatrização. E por fim, brevemente eu gostaria de falar que no início do vídeo eu falei que se trata de um processo ulcerativo, né? Mas eu não falei por que exatamente. Mas a úlcera, ela é basicamente o epitélio, quando o epitélio ele é rompido até a lâmina própria ou a derme, que é exatamente o que está acontecendo aqui. O epitélio ele está rompido, a epiderme, ela está inclusive invaginando um pouco, mas ela está alcançando ali a derme, a lesão, né? Então, por isso que se trata de uma úlcera, porque é uma lesão mais profunda, em que a epiderme está praticamente ausente, só em alguns fragmentos. Enquanto que uma erosão é uma lesão mais superficial. Por isso, nesse caso, se trata de uma otite ulcerativa exudativa com processo de cicatrização por segunda intenção, e não um processo de erosão. E é isso, espero que tenha ficado minimamente educativo o vídeo, e eu agradeço.